Questão 28. Use o gráfico dado de f para esboçar o gráfico de y igual a 1 sobre f de x. Quais aspectos de f são mais importantes no esboço de y igual a 1 sobre f de x? Explique como eles são usados. Bom, o que a gente vai analisar nesse gráfico? Esse gráfico aqui é o gráfico de f de x, beleza? E a questão está nos pedindo para que a gente coloque o esboço desse gráfico como y igual a 1 sobre f de x. Então, o que a gente tem que analisar inicialmente? Y igual a 1 sobre f de x. O que jamais, em hipótese alguma, pode acontecer com f de x numa situação quando ele se torna um gráfico para uma função recíproca? Que esse aqui é um gráfico de uma função recíproca, é aquele gráfico cuja a funçãozinha vai sair algo mais ou menos assim. O que jamais pode acontecer com f de x nessa situação? F de x tem que ser, em qualquer aspecto, diferente de zero. Por quê? Nós nunca vimos na face da Terra algum número dividido por zero, correto? Não existe. Então, e o próprio gráfico dessa função, que é uma função recíproca, ele nos mostra isso. Porque lá, ó, veja, duas assíntotas, né? Tanto verticais como horizontais, e nunca que vão chegar ao ponto de tocar o eixo x para denotar que f de x é igual a zero. F de x só vai ser igual a zero quando, logicamente, o y for igual a zero. Ou seja, y vai ser igual a zero quando a gente tocar o eixo x. Se você toca o eixo x, você logo obtém um f de x igual a zero. E já que a gente não quer, de forma alguma, que o f de x dê zero, o que a gente tem que analisar aqui então? Os principais pontos para a gente nesse gráfico aqui são exatamente os pontos onde a gente toca o eixo x, certo? São as interseções com o eixo x. E transferindo ele aqui para o nosso novo gráfico, eu vou colocar esses pontos. Aqui eu vou, pegando mais ou menos a escala do gráfico, eu vou denotar que esse ponto aqui seja exatamente o ponto menos 1. Correto? Do lado de cá a gente tem o ponto 1. Aqui mais afastado eu diria que seria o ponto 3. E aqui nós temos o ponto 1 e o 0, que é a origem do gráfico. Correto? Então nós vamos analisar este gráfico, o comportamento dele quando ele vai se tornar um gráfico de uma função recíproca, de todos os parâmetros. Ou seja, primeiro nós vamos pegar este trecho e analisar o que acontece com ele quando os valores de x vêm da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ok? Vamos fazer inicialmente aqui o traçado, porque vai ser de suma importância nós analisarmos esses pontos. Mas por que nós temos que traçar para analisar esses pontos? Vejam só, nós vamos transformar esse gráfico aqui em um gráfico que vai ser relacionado a uma função recíproca. Os pontos mais importantes, já estamos respondendo até as perguntas aqui, são as interseções com o eixo x, correto? Se são as interseções com o eixo x, significa que de maneira alguma o nosso novo gráfico, que vai ser esse gráfico aqui, pode tocar o eixo x. Então, por isso eu estou traçando exatamente essas retas aqui, essas projeções nos pontos que nós determinamos, porque estes pontos são exatamente os pontos em que o gráfico ele me dá um valor para y igual a zero, ou, melhor dizendo, f de x igual a zero. Então, estes pontos aqui, eles são os pontos que vão nos dar as coordenadas para analisarmos de maneira precisa essa situação. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, que é o ponto aqui, quando x tende a menos 1. Ou seja, eu vou colocar que x tende da esquerda para a direita a menos 1. Correto? Quando o x tende da esquerda para a direita a menos 1, vejam, aqui nós temos os valores para x, sempre da base negativa de y, correto? São valores negativos. Ó. O menos 1 está aqui, e qualquer valor que eu tenho para x
abaixo de menos 1, nós teremos valores negativos para y. E o que vai acontecer? Então, eu vou estar vindo dessa região aqui. E quando eu chegar próximo de menos 1, eu não posso de maneira alguma tocar o ponto menos 1. Certo? Eu não terei uma assíntota para cima, nessa situação uma assíntota vertical para cima, porque se eu estou vindo da base negativa, já que meu gráfico aqui ele tem valores negativos, se eu vier aqui chegar no menos 1 e fazer uma curva superior, para tomar uma assíntota vertical com os valores tendendo a mais infinito em termos de valores de y, eu estarei errado, porque eu vou tocar o eixo x num determinado ponto. E se eu toco o eixo x num determinado ponto, eu terei logo um f de x igual a zero. E é o que a gente não quer. Então, vai ser algo assim neste ponto. Eu vou tender a menos infinito. Quanto mais próximo o meu valor de x chegar a menos 1, o meu valor da função vai ser menos infinito e nunca vai chegar, o x nunca vai chegar ao valor de menos 1. Porque se ele chegar, aí eu terei um valor de f de x igual a zero e isso quebra nosso gráfico aqui para uma função recíproca. Ok? Então, o primeiro ponto a gente já analisou. Segundo ponto, eu vou analisar quando x tende a menos 1, agora da direita para a esquerda. Só que antes de analisar esse ponto, eu preciso ver um ponto de origem aqui, que é onde o f de x dá igual a 1. Quando f de x é igual a 1, significa o quê? Que f de 0 é igual a 1. Bacana! Quando x vale 0, então a gente já pode anotar isso aqui. O y, que é o f de x, vai valer 1. Ou seja, não tem problema algum o x valer 0. Porque não é o x que não pode valer 0, e sim o f de x não pode valer 0. Logo, se eu estou vindo desse ponto que a gente já determinou para cá, vejam, valores positivos para f de x, correto? A gente está saindo do ponto de 1, então são valores positivos para f de x. Eu vou poder gerar uma assíntota para baixo, vertical para baixo? Não, porque na hora que eu fizer isso, em algum ponto qualquer aqui, eu vou tocar o eixo x e logo terei um f de x igual a zero. Então, logo eu terei uma assíntota ficou meio feio, uma assíntota vertical tendendo a mais infinito. Ok? Beleza. Então, esse ponto já está determinado. Agora, nós vamos tender a x tendendo a 1 da esquerda para a direita. Ou seja, esses valores aqui. Ele vai partir do mesmo ponto, porque quando x é 0, a gente tem que f de x é igual a 1. Correto? O f de 0 é igual a 1. E aí eu vou tender o x ao valor de 1. Eu terei valores tendendo a uma assíntota vertical com deslocamento a menos infinito? Não, não terei. Porque se eu partir do ponto de 1 e tender a uma assíntota vertical com valores tendendo a menos infinito, eu vou tocar o eixo x em um determinado ponto e logo terei o f de x igual a zero, que é o que a gente está correndo de acontecer. Então, quando eu tender a 1 valor de x, o gráfico vai tender a mais infinito para o valor de y, correto? Então, nós acabamos de analisar este trecho, ok? Esse outro trecho, ele também é interessante e bacana de analisar, porque eu terei um outro ponto aqui, que não está totalmente claro e evidente no gráfico, mas que me chama atenção. Porque aqui, analisando novamente a escala do gráfico, já que ele não foi tão sucinto em dizer quais pontos são, eu tenho menos 1 e acredito aqui ter 2, porque está na metade daquilo que a gente já determinou como 1 e 3.
Então, no ponto onde x vale 2, o f de x ou y vale menos 1. Então, eu terei aqui menos 1 e aqui 1,2. Logo, projetado, eu terei um pontinho aqui, como originário do gráfico. Correto? Então, agora a gente vai analisar, né? Já vou deixar aqui, quando x é igual a 2, eu vou ter que f de 2 é igual a menos 1. Correto? Sendo assim, esse aqui agora passa a ser nosso ponto de partida para a nossa análise, como foi aquele ponto anterior. Eu vou tender x da esquerda para a direita, não, da direita para a esquerda, tendendo a 1. Se eu faço isso, logo terei, vejam só, estou tendendo a x da direita para a esquerda para vir para 1. Se eu faço isso, eu posso ter uma assíntota vertical tendendo a mais infinito? Não, porque em algum ponto eu vou tocar o eixo x. E se eu tocar o eixo x, novamente eu estarei desfazendo aquilo que a gente já iniciou, né, que é a nossa restrição. F de x de maneira alguma pode dar zero. Então, terei um deslocamento e ela tendendo a menos infinito para os valores de y. Correto? Não ficou bonito, vou fazer novamente. Então, vai ficar algo assim. Ok? E, agora analisando o lado de cá, que vai ser saindo do ponto, tendendo ao valor de 3. Ok? Então, nós vamos pegar com x da esquerda para a direita, tendendo a 3. Se eu vou tender a 3, eu não posso tocar o ponto 3. Eu não posso também ter uma assíntota vertical tendendo a mais infinito, porque senão eu vou tocar o eixo x em determinado ponto. E isso não satisfaz a nossa restrição. Logo, eu terei uma assíntota vertical para baixo, neste ponto. Ok? E agora, analisando o único ponto que falta, que é o x da direita para a esquerda, tendendo a 3. O gráfico originário, a gente já analisou este trecho agora, e falta esse trecho. No gráfico que a gente analisou, os valores quando x, né, quando tendem a x da direita, são valores positivos para f de x. Vejam só. Então, já sabemos que o nosso gráfico ele não vai estar na parte negativa dos valores de y, sim na parte positiva dos valores de y. E se eu estou tendendo a 3, né, da esquerda para a direita, ou seja, daqui para cá, eu não vou ter uma assíntota, né, vertical tendendo aos valores negativos para f de x, porque senão eu também vou tocar o eixo x em algum ponto. Então, logicamente, eu vou ter uma assíntota vertical tendendo a mais infinito os valores quando o x tende a 3. Ok? E isso aqui, então, seria o nosso gráfico para y igual a 1 f de x, sendo f de x este gráfico originário. Né? E os pontos, né, os mais importantes do gráfico, né, como a gente já analisou, são as interseções com o eixo x, que nos mostrou, né, onde são os pontos que a gente não pode de maneira alguma tocar o eixo x, e assim obter uma análise mais precisa do gráfico. Ok? E eles são usados dessa forma. Eles são as nossas delimitações. Seriam como se eles transformassem para a gente aqui os pontos médios que irão tender o gráfico. O gráfico sempre vai tender a eles, mas nunca vai tocar exatamente essa linha que está demarcada como tracejado. Ok? Vamos para o próximo.